Amigos e amigas da Confraria, bem-vindos ao Giro pelas regiões vitivinícolas do mundo. Estamos falando do Alentejo, a famosa região lusitana, produtora de vinhos consagrados ao redor do mundo. Como conteúdo interconectado e de qualidade aqui, nos vídeos anteriores, Viva a Vida Brindando apresentou para você a região do Alentejo. Falamos dos elementos do terroir da região, clima, a geografia, o trabalho humano com a seleção de castas, o processo de certificação dos vinhos. Contamos para vocês as 8 regiões registradas como denominações de origem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre perfil, característica e propriedade dos vinhos alentejanos. Pois bem, os vinhos alentejanos foram entre os primeiros a receber o reconhecimento internacional pela qualidade, depois da renovação da viticultura lusitana, proporcionada pela entrada do país na Comunidade Econômica Europeia no final dos anos 80 e depois com o ingresso na União Europeia. Eles ganharam fama de macios, frutados e fáceis de beber. Os vinhos podem ser classificados em 3 categorias. Por quê? Porque eles são certificados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E isso depende de quê? Depende do nível de certificação e da região de produção do determinado vinho. São 3 tipos. O vinho de mesa, que diferentemente do Brasil e Portugal, eles são produzidos com uvas viníferas, podem ser produzidos em qualquer região do Alentejo, mas não podem usar a denominação vinho alentejano, certo? Eles têm um nível de fiscalização e de certificação menos exigente. Vinho regional alentejano, está aqui um exemplo, ó. Vinho regional alentejano. Ele é produzido dentro do território, principalmente fora das denominações de origem, mas pode ser produzido dentro da denominação de origem também. Qual é a característica? Se ele é produzido fora da denominação de origem, uma das 8 que nós contamos, ele já é vinho regional, desde que ele atenda às normas de certificação. Ou se ele é produzido em uma das 8 regiões, o produtor pode optar por não seguir todas essas normas, fazendo o quê? Um vinho mais descontraído, mas não quer dizer que seja de menor qualidade. A terceira denominação é o vinho DOC ou DOC. Está aqui o exemplo, ó. Vinho DOC. Ele é produzido em qualquer uma das 8 regiões registradas, por exemplo, Évora. Esse aqui é um vinho produzido na região do Redondo e ele tem que cumprir todas as normas do órgão certificador para que seja enquadrado em vinho de qualidade produzido em região determinada. É isso aí. Então vamos falar agora sobre as principais características dos vinhos. Vamos falar um pouco sobre os vinhos brancos. É claro que os vinhos tintos são a absoluta maioria, mas os vinhos brancos DOC, né, que são os que obedecem a todas as legislações e produzidos em uma dessas 8 regiões, são geralmente suaves, levemente adocicados, ligeiramente ácidos e apresentam aromas de frutos tropicais. Quanto aos vinhos tintos, de uma forma geral, não apenas os DOC, eles são encorpados, ricos em taninos e com aromas de frutas silvestres, principalmente frutas vermelhas, às vezes frutas pretas. As principais propriedades desses vinhos são elegância e potência. Dizem que são os 2 lados do Alentejo. Isso vai variar de acordo com a região, a DOC, a denominação de origem no qual o vinho é produzido. A gente já falou isso no vídeo das DOs. Bom, mas o que é elegância e o que é potência? Não se preocupe, o Viva a Vida Brindando descomplica para você, porque a gente abre o jogo e fala tudo, todos os conceitos são aqui explicados. Elegante é um vinho sem excesso, é um vinho equilibrado, o equilíbrio entre corpo, taninos e acidez. Potente é aquele vinho que possui um corpo robusto, um volume impactante, taninos e acidez, ou ambos marcados. Quando os 2 exemplares oferecem força, com harmonia em seus componentes, ou seja, potência e elegância, o que geralmente se chama é que os vinhos possuem equilíbrio por cima. Essa é a linguagem do mundo dos vinhos que a gente descomplica sempre para vocês. Para não errar,
as principais características quando você for procurar na internet ou no supermercado. A primeira característica de um vinho alentejano, ele é sempre certificado. Nós vamos tentar mostrar aqui no rótulo, vamos ver se foca. O selo vai variar de acordo com o tipo de certificação. O primeiro selo é o selo de vinho regional alentejano. O segundo selo é um vinho de denominação de origem. Segunda característica, nos vinhos de denominação de origem, ele vai trazer sempre a região. Por exemplo, a região de Évora, do famoso vinho Cartucha, tem lá escrito Évora. Esse aqui é produzido na região do Redondo, tá lá. No regional só vai estar escrito vinho regional alentejano, mas já falei para vocês que não tem nenhuma relação de qualidade entre um e outro. Aliás, o grande desafio é descobrir os vinhos de qualidade numa boa relação de custo-benefício. Normalmente, outra característica é que esses vinhos são de corte, combinação de uvas. No contrarótulo você vai ver a combinação escrita das uvas. Normalmente o corte alentejano traz 3 uvas. E o interessante é que no Alentejo, a proporção das uvas não é descrita, mas você vai saber, que a gente conta para vocês, que está em ordem decrescente, ou seja, a primeira uva é a que entra em maior proporção. Normalmente a uva aragonês, que é chamada de Tempranillo na Espanha. Outras uvas que são muito comuns são a Alicante Bouschet, a Castelão e a Trincadeira, que compõem aí a absoluta maioria do chamado e famoso corte alentejano. Outra característica muito importante são vinhos concentrados. O que é concentrado? Eles são ricos em taninos, tem o corpo concentrado, o corpo deles é robusto, são alcoólicos. Dificilmente você vai achar um vinho alentejano com menos de 13% de álcool. Apesar de todas as características de concentração, não precisam maturar muito tempo ou envelhecer para serem bebidos. Eles já são prontos para consumo ainda jovens. Isso é uma característica regional muito importante. Além do que, são frutados e o mais importante, tem um custo médio inferior à maioria dos vinhos portugueses e da região da União Europeia. Gostaram das características? Bem prático para vocês. Então não perca os próximos vídeos, porque até agora nós contamos tudo para vocês. Agora vem a melhor parte, prosa com bebida. Então vamos degustar e ao mesmo tempo na série Nem Te Conto vamos contar a história do vinho alentejano e seus diversos renascimentos. Fique conosco, esperamos vocês nos próximos vídeos.